Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa nesse canal do YouTube e hoje nós vamos entrar no 20º livro canônico, na ordem canônica no Novo Testamento, que é a Epístola de Tiago. Primeiro nós temos Mateus, segundo Marcos, terceiro Lucas, quarto João, quinto livro canônico, Atos dos Apóstolos, sexto, Romanos, sétimo, 1 Coríntios, oitavo, 2 Coríntios, nono, a Epístola aos Gálatas, décimo, Efésios, 11º, Filipenses, 12º, Colossenses, 13º, 1 Tessalonicenses, 14º, 2 Tessalonicenses, 15º livro, 1 Timóteo, 16º, 2 Timóteo, 17º livro, a carta a Tito, 18º, a carta de Filemão e 19º Hebreus, que nós estudamos, e agora o 20º livro, na ordem canônica, a Epístola a Tiago. Tiago inicia o que nós chamamos o corpo das epístolas universais, epístolas essas que não foram dirigidas especificamente a uma igreja, mas foram dirigidas a um grupo maior que estava disperso, e por isso leva o nome de quem escreveu, nesse caso, Tiago. Também 1ª e 2ª Pedro está nessa qualidade, 1ª, 2ª, 3ª João, a Epístola de Judas, e aí o último livro do Apocalipse, o último livro é o Apocalipse do Novo Testamento. Vamos então a essa epístola, a Epístola de Tiago, e vamos entender essa epístola melhor, a Epístola de Tiago. Vamos entender ela. Tiago é a primeira de um grupo de 7 epístolas gerais, como nós dissemos. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, a 1 João, 2 João, 3 João e Judas, assim denominadas porque foram dirigidas a grupo de cristãos, e esses cristãos eram judeus. Essa é outra característica importante que eu quero ressaltar para você. As epístolas de Paulo foram dirigidas a uma comunidade gentílica. Tinha judeus nas igrejas em que Paulo escreveu. Então, eram igrejas que eram formadas de judeus e gentios, mas principalmente de gentios. Já o corpo de epístolas gerais são dirigidas a judeus cristãos. Então, nós temos aqui no corpo de epístola de Paulo, epístolas dirigidas a gentios. Tinha judeus, mas maioria de comunidade gentílica. Já no corpo de epístolas gerais, universais, as epístolas são dirigidas a comunidades judias, comunidades judias cristãs. E Hebreus está bem exatamente no meio, introduzindo aos hebreus. Em várias partes do grupo, do mundo grego-romano, e não foram dirigidas a uma igreja específica. Embora Tiago comece com uma carta, com remetente destinatário, Tiago, na verdade, parece mais um discurso. É a característica dos judeus ao escrever. Dá conselhos práticos sobre conduta cristã, trata de diversos assuntos, como ricos e pobres, orgulho e humildade, sabedoria, paciência, oração, o controle da língua e, acima de tudo, fé e ações. Tiago nos apresenta, podemos dizer, a epístola da fé viva. Não deveria haver discrepância entre essas duas. Fé verdadeira se mostra na maneira como nós vivemos. Ela afeta a forma como nós enxergamos a si mesmo e como nós consideramos e tratamos os outros. Tiago lembra aos seus leitores a necessidade de se ter padrões e valores genuinamente cristãos com todas as áreas da vida. Sabemos pouco ou nada sobre como a epístola foi escrita ou a quem foi enviada. A partir de Tiago 1, pode-se deduzir que os leitores eram cristãos, como nós dissemos, de origem judaica.
embora alguns considerem as 12 tribos que se encontram na dispersão como um sinônimo do novo Israel, isto é, cristão de todas as nações. Mas isso é tentar adaptar o que Tiago realmente está dizendo. Não sabemos ao certo quem é o autor. O candidato mais provável é Tiago, irmão de Jesus. Ele se tornou cristão quando viu Jesus ressuscitado. Paulo menciona ele na sua lista de pessoas a quem Jesus apareceu ressuscitado em 1 Coríntios 15, 7. Depois ele veio ser líder da igreja de Jerusalém. Paulo também menciona isso na sua carta aos Gálatas. E nós também vemos isso em Atos 12, 17, Atos 15, do verso 13 ao 21, e Atos 21, verso 18. A carta tem um estilo judaico-cristão, e muitas das suas características combinam bem com Tiago como seu autor. Nela aparece um forte senso de comunidade. Ela reflete o conceito de sabedoria encontrado na literatura sabedoria judaica, como no livro de Provérbios. Dizem alguns que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. Há nela vários paralelos e alusão também aos ensinos de Jesus, principalmente ao Sermão do Monte, paralelos com o Sermão do Monte de Jesus. Algumas das palavras e expressões dessa carta se assemelham em parte ao discurso também de Tiago no Concílio de Jerusalém, conforme nós temos em Atos 15, do verso 13 ao 21. A autoridade com que o autor escreve pode ser outro indício que fala de Tiago. A epístola provavelmente foi escrita por volta dos anos 60, mas também há pessoas que creem que essa epístola pode ter sido o primeiro livro do Novo Testamento, sendo escrito entre o ano 44 e 45, durante a fome que houve em Jerusalém. O que nós vamos encontrar aqui é um resumo da epístola, né, um apelo que se dirige diretamente aos cristãos de origem judaica para que pratiquem sua fé, em especial na comunidade cristã, num estilo que lembra o livro de Provérbios. No Antigo Testamento, Tiago fala sobre fé e ações, sabedoria e riqueza, pobreza, provações, dificuldades, orgulho, preconceito, paciência e oração. Tudo isso nós encontramos na carta a Tiago. Vamos falar um pouquinho da autoria de Tiago, não é? Como irmão do Senhor, vamos falar de alguns Tiagos que havia no Novo Testamento. A epístola de Tiago entrou lentamente em circulação, mas ampla na igreja primitiva. Diversos fatores contribuíram para isso. Primeiro, sua brevidade. Tiago tem 5 capítulos, 108 versos. Depois, sua natureza prática fazia com que os parecesse de pouca importância, quando comparado a um livro tal como Romanos. Os cristãos da igreja primitiva também discordavam sobre a identidade de Tiago como autor dessa epístola. Daí o porquê demorou para essa epístola serem aceita. O que identifica como irmão do Senhor inclinava-se a ver o livro como escritura, já que rejeitava a ligação, às vezes, entre Tiago e Jesus. E muitos tendiam a desprezar esse livro. Os concílios de Roma, em 382, e de Cartago, em 397, norte da África, aceitaram Tiago como parte das Escrituras. E isso deu apoio de que Tiago, irmão do Senhor, seja, de fato, o seu autor. O texto de Tiago traz pouca informação sobre o seu autor, além do seu nome, mas a menção nos dá importância para a sua identificação. Poucas pessoas com o nome de Tiago poderiam se identificar com sucesso apenas o primeiro nome. O autor deve ter sido Tiago, realmente irmão do Senhor, né? O nome de Tiago no
Novo Testamento, o nome Tiago no Novo Testamento é Yaakov. E no inglês, não é, esse nome é James. Então nós temos aqui a pessoa Tiago. 4 pessoas no Novo Testamento são chamadas por esse nome. Tiago, pai de Judas, e não é o Iscariotes, é Judas Tadeu, discípulo de Jesus, que é mencionado em Lucas, capítulo 6, verso 6. Nós temos em Atos, capítulo 1, verso 13, Tiago, né? Tiago, filho de Alfeu, aparece também em Mateus 10, 3 e Atos 1, 13. Ambos são figuras obscuras, que não teriam importância suficiente para serem reconhecidos com a mera designação Tiago. Nós também temos Tiago, o irmão de João, que foi apóstolo e foi martirizado por Herodes Agripa I no ano 44, conforme Atos 12, 2. E, portanto, morreu antes do surgimento do livro Tiago. O outro Tiago que nos sobra é irmão de Jesus, que se manteve, parece que não cria em Jesus durante sua vida terrena, de acordo com João, o Evangelho de João, capítulo 7, versos 2 a 5, até o encontro ressurreto com Cristo, conforme 1 Coríntios 15, 7 e Atos 1, 14. Tiago, então, sendo irmão do Senhor, acredita que logo se tornou líder da igreja primitiva, conforme Paulo menciona na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, 6 a 9, e o Novo Testamento o retrata como um judeu comprometido que reconheceu Jesus como Messias e Senhor e demonstrou sensibilidade espiritual para com a obra de Deus. Tiago, o irmão do Senhor, seria o importante na igreja primitiva para identificar-se apenas pela designação de Tiago. Outras características da Epístola de Tiago, conforme a identificação do autor como irmão do Senhor, nós vemos também no ensino de Jesus em Mateus, no Sermão do Monte. E o irmão do Senhor poderia ter ouvido esse ensino e retrata o autor como também um homem de oração. De acordo com a tradição, Tiago foi apedrejado no ano 62 e quando ele morreu, os seus joelhos tinham calo, como um calo de um joelho de um camelo, de tanto que ele orava. Não é? A tradição diz que o irmão do Senhor gastava tempo em oração e seus joelhos tornaram-se, né, duros, com calos como de um camelo. Não é possível provar que o irmão do Senhor de fato seja o autor dessa epístola, mas ele é um dos mais fortes candidatos como sendo o Tiago do Novo Testamento. Quanto à data, os eruditos da Bíblia raciocinam que a epístola é o livro mais antigo do Novo Testamento. Isso são os que escolhem por uma data anterior. Eles falam de grandes revelações cristãs, o que deveria ser recuado a uma data mais para frente, antes das revelações mais profundas terem se tornado o ensino da igreja primitiva. Porém, outra objeção é levantada contra essa teoria pré-cristã e combate alguns conceitos na carta, sugerindo que a carta combate alguns conceitos paulinos, e aí daria a data da carta mais tarde, em torno dos anos 60. Né? Alguns dizem que a carta é contra os ensinos de Paulo, alguns creem nisso, e a epístola então deveria ter escrito lá pelos anos 60. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, Tiago foi apedrejado até a morte por volta do ano 62 e ele seria o autor dessa epístola. O conteúdo do livro sugere que ele poderia ter sido escrito um pouco antes do concílio da igreja em Atos 15, ou seja, por volta do ano 49. Colocando assim a epístola uma das primeiras. Outros ainda sugerem uma data anterior, em torno do ano 44, durante a primeira fome e perseguição que houve aos cristãos em Jerusalém. Porém, outros colocam nos anos 60 como combatendo alguns ensinos de Paulo.
Quanto ao destinatário, alguns estudiosos têm argumentado que não há destino expresso no caso dessa epístola, nenhuma comunidade especial em vista. Ele escreve as 12 tribos da dispersão. Tiago, então, apresenta um caráter de uma epístola universal, que visita a igreja cristã judia inteira, principalmente a comunidade que estava fora de Jerusalém. O endereço às 12 tribos pode ser ainda reputado como indicação a cristãos judeus. Há quem pense também que isso pode ser um pseudônimo da igreja cristã, como sendo o novo Israel de Deus. É verdade que estão ausentes problemas gentílicos, não se apresenta nenhuma qualidade gentílica nessa carta, nas várias repressões e exortações que existem no tratado que Tiago faz. Essa observação favorece que toma a expressão 12 tribos como suposição que a epístola foi literalmente escrita a judeus da dispersão. Nós vamos notar que em Tiago 2:2 a palavra sinagoga é usada em vez de igreja. E bastaria isso para mostrar a mentalidade judaica do seu autor, como parte dos endereçados à epístola. Igualmente, a própria epístola tem numerosas alusões judaicas pelo autor, que não haveria de esperar que os gentios compreendessem, mas era mais para os judeus. A ênfase sobre as esmolas, no capítulo 2, sobre a visita dos anciões aos enfermos, são algo tipicamente judaicos, talvez visando crentes judeus. A despeito dessas coisas, bons intérpretes contendem pela verdadeira universalidade da epístola, isso é, por parte, como se estivesse já a igreja cristã composta de judeus e gentios. A epístola não indica as condições calamitosas, não havendo qualquer alusão à destruição de Jerusalém, o que ocorreu antes da sua composição. Isso pode indicar um lugar distante de Jerusalém, até mesmo na Palestina. A escolha parece ficar reduzida à seguinte: primeiro, crentes judeus da dispersão são os destinatários dessa carta. Segundo, a igreja universal, composta de judeus e gentios, ela seria uma comunidade que local parece estar em foco. Não há saudações, não há informes pessoais de Tiago. Quanto ao contexto histórico, nós vemos no primeiro capítulo as 12 tribos da dispersão, saudações. Pode-se avaliar que está dirigida à epístola. A palavra dispersão dá a entender que são cristãos de origem judaica, da diáspora, os quais tinham a fé como resultado de uma obra que torna o homem perfeito, explicado mais tarde pelo próprio Tiago no capítulo 2. Tiago, aparentemente, enfrentou uma situação na qual as pessoas professam fé em Cristo e participam da comunidade cristã, mas não percebia as vastas implicações morais e éticas de tal envolvimento. Vários dos cristãos a quem Tiago escreve deveria sofrer um progresso na carreira cristã, estavam lutando com dedicação para alcançar ideais da fé em Cristo, tais como perseverança nas provações, determinação na perspectiva cristã, a igualdade entre as pessoas, a responsabilidade econômica e o planejamento da vida pessoal centralizada em Deus. Tiago enfrenta o problema também do intelectualismo, pessoas que tinham fé somente de um cunho teórico. Defende que a fé sem obras não é suficiente, é preciso ter obras. Também pode verificar que entre cristãos judeus havia pessoas pobres que estavam sendo oprimidas pelos ricos. Tiago se dirige aos seus leitores como irmãos que está dirigindo a um discurso a um alvo membro da comunidade, e os assuntos são tratados de natureza interna da igreja. Agora, Tiago pode também ser endereçado aos cristãos de todas as épocas, pois trata de assunto que deveria ser mais preocupante para todos.
Tiago está incluído entre as epístolas universais, ou chamada também gerais, ou ainda católicas. Católicas quer dizer no sentido universal, né? Catos é de acordo com o todo, católico, que tem o sentido de universalidade. Quanto ao teu conteúdo, Tiago introduz o assunto com palavras de impacto, como tendo grande gozo quando vos forem enviadas várias provações, Tiago 1:2. Não faz parte do nosso pensamento moderno uma ideia como essa, passar por provações e nos sentir alegre. Em nosso tempo, procura-se o menor esforço e o maior prazer. A epístola nos mostra que as tentações e provações são elementos presentes e importantes na vida cristã. E Tiago responde, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, Tiago 1:3. É importante discernir que entre prova e tentações há suas origens. Tiago diz que ninguém pode dizer que é tentado por Deus, Tiago 1:13. Deus nos prova e nos coloca em teste, ele não nos tenta, entretanto, permite que a tentação venha de dentro de nós, atraído por fatores externos. Prova é teste, tentação é indução ao erro e é resultado da concupiscência. Tiago explica isso. Toda tentação pode ser visto como prova, contudo, nem toda prova é tentação. A prova e a tentação revelam o que há em nossos corações. São forma de manifestar o que somos interiormente. Tal demonstração não serve para que Deus nos conheça, pois ele já nos conhece plenamente. A prova e a tentação mostram para nós a nossa natureza, as nossas fraquezas, talvez que nós ainda não conheçamos, além do autoconhecimento que as provas e tentações são oportunidades para aprendermos e até mesmo quando fracassamos, tal conhecimento seria útil para as próximas vezes. A epístola de Tiago, confrontando com a epístola de Hebreus, verificamos que contém uma ênfase sobre a fé, como Hebreus capítulo 11. Assista o nosso programa em Hebreus capítulo 11. Tiago também escreve aos Hebreus, porém seu discurso tem uma ênfase diferente. Ele está enfatizando o visível, enquanto a epístola de Hebreus fala mais do celestial. Tiago põe os pés no chão e nos convida a encarar as necessidades e os desafios do dia a dia. Não existe nenhuma outra contradição. Os hebreus não deveriam depender de elementos visíveis, tais como templos, sacerdotes, o sacrifício, para estabelecer sua relação com Deus. Então, a fé no invisível, no livro de Hebreus, é enfatizada. Entretanto, nosso cristianismo não pode ser invisível. Ele precisa se manifestar através de ações no mundo físico. E por isso, Tiago fala da fé seguida das obras. Tiago enfatiza também o valor do caráter cristão. Seu livro não se aplica a uma exposição doutrinária, mas a um apelo veemente à prática de toda a doutrina cristã que já se conhece. O conhecimento da palavra é fundamental, mas não é apenas ouvir, o bom hábito de ouvir. A fé também é indispensável, o aplicar a palavra à nossa vida. Tiago, assim, se torna uma epístola prática. O processo não pode parar no estágio apenas do crer. Os demônios também creem em Deus e estremecem. A insistência do autor é colocar em prática a palavra de Deus, é colocar em prática a fé. A epístola mostra o contraste que muitas vezes ocorre entre a fé e a prática. Conhecemos muito, cremos na palavra de Deus, mas praticamos pouco e falamos uma palavra diferente às vezes da que ouvimos. Tiago expõe essa contradição e exorta no sentido de corrigir tamanha distorção.
A fé é tão importante que fica demonstrada em Romanos e em Hebreus. Entretanto, essa fé, se não produzir evidências visíveis através de obras, ela será como um plano que nunca foi realizado e seremos assim como árvores infrutíferas. De que adianta um amor não revelado, não transmitido por meio de ações, conforme diz 1 João 3,18. A fé opera pelo amor, Gálatas 5,6. O amor é o canal por onde flui a fé, é o resultado, é a obra. As boas obras revelam a nossa fé. A fé se mostra superior nessa questão porque a nossa salvação depende dela. A fé é superior porque produz obras e não o contrário. Tiago diz, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? O autor não está condicionando aqui a salvação à prática de boas obras, mas o que ele quer dizer é que a fé de alguém que não produz obras, pode-se concluir que essa fé é morta, pois não produzirá também a salvação, pois é ineficiente ou é inexistente se ela não for acompanhada de boas obras. Vamos ver algumas características do livro. O livro tem o teor prático, rigoroso, usa muitas ilustrações, é direto, tem um estilo semelhante ao Sermão do Monte de Jesus em Mateus 5, 6 e 7. Apresenta diversos preceitos morais. A carta contém apenas 108 versos, entre os quais 54, metade, são mandamentos. Sobre o seu rigor, destacamos vários versos, Tiago 1,7, Tiago 1,26, 2,9, 2,10, 2,19, Tiago 3,6, Tiago 3,8, Tiago 3,14, 15, Tiago 4, 1 a 4, Tiago 4, 8 a 9, Tiago 4, 16, Tiago 5, verso 1 ao 6. Tudo isso são ênfases, mandamentos e ordenanças que Tiago coloca. Quanto às ênfases teológicas, a carta de Tiago produz opiniões conflitantes quanto à sua interpretação. Ao longo da história, Martinho Lutero escreveu: São Tiago é uma verdadeira epístola de palha, pois não é a característica evangélica. Ele aponta as seguintes razões. Tiago, em oposição a Paulo, a justificação pelas obras. Faz uma mistura desordenada dos seus assuntos. Por essa razão, a conclusão de Lutero é que não é um escrito apostólico, por isso não promove a causa de Cristo. O erudito católico F. Musler tem a opinião oposta e, segundo ele, para Tiago não há milhares de mas ou si, mas unicamente o desafio para o serviço, o perdão, a paciência, para a orientação escatológica de toda a vida. Dar ouvidos a Tiago significa dar ouvidos a Jesus. Os dois estão preocupados com a prática da palavra e todo aquele que defende as exigências de Jesus está promovendo a causa de Cristo. Qual dessas opiniões ou posições estariam certas ou seriam diferentes ou podemos seguir? Não podemos afirmar simplesmente que Paulo e Tiago se complementem, mesmo combatendo em frentes diferentes, com base no relato de Atos dos Apóstolos e na carta a Gálatas, sabemos que Paulo e Tiago discutiram sobre diversos pontos de partidas e objetivos, chegando a um consenso e, apesar das ênfases teológicas diferirem, mantiveram mútuo respeito. Nesse sentido, a carta de Tiago é tomada em posição imprescindível ao equilíbrio do Novo Testamento. Vamos falar da cristologia em Tiago. Começando no primeiro verso e continuando por toda a carta, Tiago reconhece a autoridade de Jesus, referindo-se como servo ou escravo de Cristo, do Senhor. O termo é aplicável a todos os cristãos, pois todos os verdadeiros discípulos de Cristo reconhecem sua soberania em suas vidas e se comprometem espontaneamente ao servirem, ao seu serviço. Cristo é o objeto da nossa fé, aquele cujo nome pode realizar nosso ministério, o recompensador de todos aqueles que se mantêm firmes em meio a julgamentos.
e aqueles que virá, para que pacientemente o esperamos, conforme Tiago 5, 7 a 9. Tiago identifica Cristo com a glória, referindo-se a ele como a Shekinah, a gloriosa manifestação da presença de Deus em meio ao seu povo. Não somente glorioso por si mesmo, ele é a glória divina, a presença de Deus na terra. De considerável interesse é o paralelo próximo entre o conteúdo dessa carta e a doutrina de Jesus, especialmente ao Sermão do Monte. Embora Tiago não cite exatamente nenhuma declaração de Jesus, há mais reminiscências verbais da doutrina do Senhor nessa carta do que em todo o restante das epístolas combinadas no Novo Testamento. Essas alusões indicam uma associação bem próxima entre Tiago e Jesus. Indica a evidência e a forte influência do Senhor Jesus na vida do autor dessa epístola. Vamos falar um pouco agora do esboço de Tiago. Nós podemos esboçar a carta da seguinte forma. Tiago 1, nós vamos ter a saudação e o destinatário, as 12 tribos. Depois, Tiago, do capítulo 1, do verso 2 até o verso 18, nós vamos ter as provas e seu benefício. Tiago 1, do verso 2 ao 4, nós devemos aceitar as provas como meio de crescimento. Do verso 5 ao 8, devemos orar para ter sabedoria de como lidar com as provas. Depois, do verso 9 ao 12, nós devemos nos regozijar pelo efeito que as provas trazem e como ela nos nivela as demais pessoas. Depois, do verso 13 ao 18, nós devemos reconhecer a diferença entre tentação e prova. Saber a diferença entre provação e tentação. Depois, Tiago 1, do verso 19 ao 27, nós devemos ouvir a palavra e praticar, não ser apenas ouvintes, mas acima de tudo praticantes. Tiago também nos ensina que a verdadeira religião é visitar os órfãos, é atender as viúvas, é mostrar pela caridade e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, no capítulo 2, do verso 1 ao 13, nos ensina a ser imparcial e demonstrá-lo, pois Deus não faz acepção de pessoas. Tiago também ensina, no verso 14 ao 26, a professar a nossa fé e comprovar que temos uma fé por boas obras. Para isso, usa também Abraão como exemplo. Reconhecer, no capítulo 3, os ardis de Satanás e evitá-los. Por exemplo, o primeiro ardil, uma língua desenfreada, no capítulo 3, verso 1 ao 12. Depois, Tiago fala da sabedoria terrena, como mundana, como diabólica, e fala da celestial, que é pura, que vem dos céus, que é cheia de mansidão, de boas obras. Tiago também menciona a conduta pecaminosa, e porque nós oramos e não somos ouvidos, Tiago nos ensina a sujeitar a Deus, a nos humilharmos perante a potente mão de Deus. Tiago também menciona no capítulo 4, verso 11 a 12, a não falar mal de um irmão, nem julgar. Tiago também menciona o mal da presunção, que nós devemos dizer se Deus permitir, não é dizer eu vou lá, eu faço, nada disso. Tiago também menciona no capítulo 5, verso 1 a 6, a riqueza egoísta. Depois fala das virtudes cristãs e sua prática. Tiago, no capítulo 5, do verso 7 a 11, ele instrui-nos a paciência e constância. Tiago 5,12, a genuína honestidade. Tiago 5, 13 a 18, a oração eficaz pelos enfermos. E cita Elias como exemplo de oração eficaz. Depois, Tiago nos menciona que nós devemos restaurar os desviados. Tiago 5, 19 a 20. O autor é Tiago. Cremos que era o irmão do Senhor Jesus. O tema, a fé que é manifesta pelas obras. Ou seja, a fé sem obras é morta. É outro tema. A data poderia ter sido escrito entre o ano 45 a 49, ou então entre os anos 60.
Vamos ver algumas considerações preliminares. Tiago é classificado como epístola universal, porque foi originalmente escrita para uma comunidade judia cristã, maior do que apenas uma igreja local. A saudação às 12 tribos que anda dispersa, juntamente com outras referências, indica que a epístola foi escrita inicialmente a judeus cristãos que viviam fora da Palestina. É possível que os destinatários fossem os primeiros convertidos em Jerusalém, que após a morte de Estevão foram dispersos pela perseguição que houve, de acordo com Atos 8:1. Foram até a Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria e além. E isso explica a ênfase inicial da carta quanto ao sofrer com alegria as provações que testam a fé e que demandam a perseverança do cristão. Segundo, o conhecimento pessoal que Tiago demonstra ter pelos crentes dispersos. Terceiro, o tom de autoridade de carta, como pastor, líder da igreja de Jerusalém. Tiago escreve agora às suas ovelhas dispersas. A maneira do autor se identificar simplesmente como Tiago revela sua posição de destaque na obra. Tiago era meio-irmão de Jesus e, portanto, se tornou dirigente da igreja de Jerusalém. É geralmente tido como o autor dessa carta. Seu discurso no Concílio de Jerusalém mostra a sua liderança, bem como a outras inscrições do Novo Testamento, conforme Paulo destaca na sua carta aos Gálatas, que Tiago era coluna da igreja, Tiago 2:9. Tiago também, descrito por Paulo, Cristo apareceu a ele, de acordo com depois ressurreto, em 1 Coríntios 15:7. E isso corresponde a saber que Tiago, o irmão do Senhor, deveria ser, meio-irmão do Senhor, deveria ser o autor dessa epístola. O mais provável é que Tiago tenha escrito essa epístola durante a década dos anos 40 aos anos 50. E assim tornaria essa epístola o primeiro livro do Novo Testamento. A data, outros sugerem a data mais tarde. A razão de uma data mais cedo é a palavra sinagoga, no grego, sinagogue, não é, que pode se referir à reunião dos cristãos em Tiago 2:2. Segundo o historiador judaico Flávio Joséfo, Tiago, irmão do Senhor, foi martirizado em Jerusalém no ano 62 e o sacerdote da época era Ananias. Propósito: Tiago escreveu, primeiro, para encorajar os crentes judeus a enfrentarem várias provações, a mostrarem sua fé em meio à prova. Segundo, para corrigir crentes errôneas a respeito da natureza da fé salvífica, principalmente se a fé não envolver a prática de boas obras. Terceiro, para exortar e instruir os leitores concernente ao resultado prático de sua fé numa vida de retidão, no refrear da língua, nas boas obras, numa fé sem acepção de pessoas. Quanto à visão panorâmica, essa epístola trata de uma ampla variedade de temas relacionados à verdadeira vida cristã. Tiago exorta os crentes a suportarem com alegria as suas provações, a tirarem proveito delas, exorta a resistir às tentações, a serem praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, a demonstrar uma fé ativa, a uma profissão de fé, ao invés de uma profissão de fé vazia. Adverte solenemente contra a pecaminosidade de uma língua que não é domada. Menciona a sabedoria carnal, a conduta pecaminosa, a vida presunçosa, a riqueza egocêntrica. Tiago ressalta a paciência, a oração, a restauração dos que se desviaram. Em todos os 5 capítulos, Tiago relaciona entre a verdadeira fé e a vida piedosa. A fé genuína é uma fé provada, é uma fé ativa, é uma fé que se mostra por amor ao próximo, através de boas obras, manifesta
pelas boas obras, mantém a língua sobre rígido controle, busca a sabedoria de Deus, submete-se a Deus como justo juiz, confia em Deus para viver a cada dia, não é egocêntrica nem libertina, é paciente ao sofrimento, é diligente na oração, é em busca também dos que se afastaram. Essa é a fé verdadeira. Vamos para as características especiais. 7 são características especiais que assinalam essa epístola. Primeiro, é muito provável que ela tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito na década de 40. Segundo, embora contenha apenas 2 referências nominais a Cristo, há nelas mais alusão aos ensinos de Jesus do que todas as demais epístolas do Novo Testamento. Isso inclui 15 referências ao Sermão do Monte. Terceiro, mais da metade dos seus 108 versos são expressões imperativas ou mandamentos. Quarto, sob vários aspectos, é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Salienta a sabedoria, está repleto de sabedoria divina, de instruções práticas, visando uma vida cristã realista. Está escrito em estilo sucinto, com preceitos diretos e analogias realistas. Quinto, Tiago é um hábil observador dos fenômenos naturais e da natureza humana pecaminosa. Repetidas vezes, ele extrai lições disso para desmascarar essa relação da humanidade, da nossa natureza pecaminosa. Sexto, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, Tiago destaca o devido relacionamento entre a fé e as boas obras, principalmente em Tiago capítulo 2, versos 14 a 26. A sétima e último ponto, Tiago às vezes é chamado o Amós do Novo Testamento, pois trata com firmeza a injustiça, a desigualdade social, o opróbrio que os pobres sofriam dos ricos, como fez o profeta Amós no Antigo Testamento. Com isso, nós terminamos essa introdução à Epístola de Tiago. Eu espero que você tenha tido uma visão geral do que é essa epístola, apesar de ser breve, 5 capítulos, 108 versos, mas que foi dirigida a uma comunidade de judeus cristãos. Essa é a característica das epístolas gerais, principalmente Tiago e de Pedro. Talvez a epístola de João, que foi escrita mais tarde, também inclui gentios. Mas, principalmente a epístola de Tiago é dirigida a essa comunidade cristã judia e também as epístolas de Pedro. Com isso, nós terminamos a introdução dessa epístola de Tiago, que encabeça 7 epístolas gerais, ou universais, ou ainda católicas. Católica é uma palavra grega que quer dizer de acordo com o todo, né? A palavra católica é traduzida assim, ou pode ser traduzida universal. Quem esteve convosco para mais esse programa, pastor Eugênio Piacentini. Assista os demais programas que nós já fizemos nos outros livros do Novo Testamento. Então aí você pode ir no meu playlist e lá você encontra livro por livro. A hora que entrar no meu canal, clica no playlist e você vê os vídeos de cada livro organizado. Assim facilita o seu estudo do Novo Testamento. Também nós vamos criar também uma pasta de Tiago, e aí todos os vídeos que nós fizermos, inclusive esse da introdução, estará no meu playlist, na pasta do Tiago. E aí vamos comentar capítulo por capítulo, verso por verso, desses 5 capítulos de Tiago, dos 108 versos. Essa divisão de capítulos e versos foi feita mais tarde, depois da invenção da imprensa, para facilitar o encontro dos versos. Quando Tiago escreveu de forma direta. Amém?
Com isso nós concluímos, ajude a divulgar nosso canal, mande nossos vídeos para parentes, amigos, publique no seu Facebook se você quiser, estão à disposição do público para abençoar o povo de Deus. Você não paga nada por esses vídeos, eles são grátis, então divulgue à vontade, e subscreva no nosso canal para que você receba notícias de futuros vídeos que nós fazemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, seja convosco e as consolações do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.